Bom dia, bom dia. Aí sim, Pronto, já está gravando. Posso? pode começar. Obrigado. Tá. Bom dia a todos, me chamo Belisa, sou residente do primeiro ano de Radiologia do Hospital Antônio Prudente. Vou apresentar este artigo sobre a orientação do Dr. Pablo Coimbra. O artigo ele trata das características da placa, das placas da artéria carótida, as práticas atuais e os relatos de angiotomografia. Angiotomografia computadorizada, das artérias carótidas de cabeça e pescoço é um exame comumente realizado para avaliação das artérias carótidas cervicais, principalmente em situações agudas, naquelas situações de déficit neurológico para investigação de AVL. A angiotomografia ela é mais precisa se comparada à angiografia por subtração digital para avaliação da estenose luminal da carótida. Esse grau de estenose, ele é medido pela metodologia, os critérios de NACET, que é um estudo que abordou o manejo dos pacientes com estenose de carótida sintomática, aqueles pacientes que apresentavam sintomas. Esse estudo, que originou esses critérios, ele foi um estudo controlado, randomizado, que envolveu pacientes com AVC isquêmico recente, déficit neurológico isquêmico reversível, ataque isquêmico transitório, infarto retiniano e amarose fugaz, na presença de estenose da carótida, ipsilateral. O controle, nesse estudo de NACET, foi o tratamento com aspirina, que era considerado o tratamento padrão na época, e uma estenose severa era considerada acima de 70% de obstrução, moderada entre 50% e 69%. A metodologia para medir o grau de estenose nesse estudo era o diâmetro do lumen residual do segmento mais estreito da carótida, como numerador, e o diâmetro da carótida pós-estenótica como denominador. Então, aqui ele subtraía nessa imagem A menos o B sobre o volume total, a área total. E aí ele media o grau de estenose em porcentagem. Esse grau de estenose, ele determina a elegibilidade para a intervenção cirúrgica, Então, isso é muito importante ser relatado nesses relatórios radiológicos de angiotomografia. O objetivo deste artigo foi quantificar a frequência com que as características específicas da imagem da placa na carótida foram explicitamente mencionadas nos laudos de radiologia nesses exames. Além da estenose, há outras características da placa que também podem ser avaliadas na angiotomografia. São elas hemorragia e ulceração, que estão fortemente associadas à isquemia cerebrovascular. E também outras características são as calcificações, que são menos propensas a estar associadas à isquemia. Mas, como a gente vai ver, são pouco relatadas nos laudos. Materiais e os métodos, Foi um estudo observacional retrospectivo, avaliou a tomografia cervical durante 1 ano em pacientes com mais de 50 anos. Os laudos radiológicos, eles foram lidos inteiramente para avaliar a menção ou a discussão das seguintes características específicas da imagem, É a menção explícita do grau de estenose de acordo com os critérios, é a menção às características da placa não calcificada, incluindo qualquer um dos seguintes termos: placa mole, fibrogordurosa, não calcificada, ou qualquer outro texto que sugerisse placa não calcificada. Qualquer quantificação da placa mole não calcificada, usando os termos como grande, pequeno, com ou sem medição da placa. Também foi avaliado a espessura da placa, a menção à presença da placa calcificada, qualquer quantificação da placa calcificada, usando termos também como grande e pequeno, menção de ulceração e menção a qualquer risco conferido a uma dessas características. Então, eles avaliaram todas essas características. As imagens foram feitas desde o arco aórtico até o polígono de Willis, na espessura de 0,625 milímetros, e foram avaliados por neuroradiologistas certificados.
Quais foram os resultados? Eles avaliaram, né, todos esses critérios dos laudos em 650 relatórios, sendo a média de 68 anos, 269 eram mulheres, pacientes internados 285, atendimento de pronto-socorro 283 e 83 ambulatoriais. Quanto às indicações dos exames, nesses 651 laudos, 386 eram de AVC, 78 trauma, 57 eram descobertas desconhecidas, como estenose, carotídeo, 50 eram hipertensão intracraniana, 39 cefaleia, 32 vasculite e 9 outros motivos. De todos os 651 laudos, 639 mencionaram explicitamente o grau de estenose de acordo com os critérios. Somente 116 mencionou placa mole, fibra gordurosa não calcificada. Desses 116, 24 quantificaram a placa mole, fibra glandular não calcificada. Do total, 12 escreveram a espessura da placa, 166 descreveram calcificações, e desses 166, 16 quantificaram, e 476 descreveram ulcerações. De todos os relatórios, dos 651, apenas 2 descreveram qualquer aumento do risco associado às características. Então, os riscos não foram, né, somente 2 foram mencionados. Uma tabela mostrando justamente esses resultados que eu descrevi, né, quanto à imagem, aqui em números. A estenose foi 639, outro que foi muito mencionado foi a ulceração. Outros, a placa foi mais mencionada, e o risco, só 2 laudos apontaram os riscos. Né? A avaliação desses relatórios radiológicos em angiotomografias do pescoço, o que é que a gente observou? Quase todos descreveram o grau de estenose luminal. Uma minoria descreveu as características específicas da placa ou qualquer tipo de quantificação da placa. Isso já é esperado, tendo em vista que o contexto da solicitação desse exame da angiotomografia computadorizada cervical é justamente para avaliar a estenose das artérias como uma possível etiologia de um AVE. Então, né, obrigatoriamente é o mais descrito. Poucos descreveram qualquer tipo de risco associado às características das placas e poucas menções também aos componentes específicos das placas. Poucos mencionaram placa mole, fibrosa ou descreveram o tamanho e foram mais propensas a relatar calcificações, já que a calcificação tem alta precisão na tomografia, né, um exame que avalia com mais precisão, então ele foi mais relatado. Esse interesse em relatar as características das placas, ele é recente, visto que elas podem contribuir, né, para a isquemia cerebrovascular, algumas dessas características. A placa mole ou fibra gordurosa na angiotomografia foi recentemente associada à hemorragia interplaca, que é um marcador de vulnerabilidade da placa que aumenta fortemente quando associada, né, o risco de AVC. Então, é uma característica que merece ser mencionada. Ela é melhor vista em imagens de ressonância magnética. Algumas outras características, elas são melhores, né, melhor avaliadas em outros exames, como eu acabei de mencionar, ressonância, ultrassom. Então, isso explicaria o fato de, nas angiotomografias cervicais, as características não serem tão valorizadas ou citadas, mesmo quando isso pode ter um grau de associação com AVE. Quase todos os relatórios, eles descreveram a medição da estenose. Né, eles são um importante estratificador do tratamento, porém, não há nenhum modelo de relatório padronizado e não há nenhuma diretriz oficial que recomendam imagens ou relatório com essas características outras, né, com essas outras características das placas. Geralmente, muito mais a estenose mesmo. Nesse artigo, né, esses estudos desses 651 laudos, ele observou que comumente era relatado a frase não há úlcera de placa. Em quase 470 laudos foi evidenciada essa frase no laudo.
justamente porque a ulceração da placa é um importante indicador de instabilidade e vulnerabilidade, né? Então, está associada à isquemia cerebrovascular. Então, quando ele relata que não há ulceração, então ele já está excluindo a possibilidade. Não está claro quais as características da placa devem ser relatadas e se os radiologistas devem comentar sobre o grau de risco aumentado para a AVE que essas características da placa conferem. Então, fica a critério do próprio médico, radiologista, decidir se ele vai comentar as características e se vai também comentar o risco que essas características conferem. Há vários estudos, né, que demonstram um risco aumentado de isquemia cerebrovascular associada a essas outras características. Porém, não há obrigatoriedade de ser relatado em laudos. Como conclusão, práticas de relato atuais, né, sobre esses exames de pescoço, de angiotomografia para avaliar as artérias carótidas, eles relatam o grau de estenose luminal com uma menção mais limitada às outras características das placas. Embora o grau, né, seja considerado, o grau de estenose, ele seja considerado a característica realmente mais crítica na avaliação dessas artérias carótidas, as características das placas, elas também têm recebido atenção em sua contribuição para a isquemia do sistema cerebrovascular. Porém, elas ainda não são comumente relatadas. Então, concluiu-se que há mais espaço para a avaliação detalhada dessas características em relatórios de radiologia, especialmente naqueles pacientes avaliados quanto aos sintomas de AVC. Né? Eu vou trazer agora 3 imagens, né, que mostram como o laudo ele não descreve algumas características que são importantes para o médico que vai receber o exame. Nessa imagem, figura 1, é uma angiotomografia cervical de um homem de 72 anos, que mostra, né, uma grande placa mole fibrosa na artéria carótida interna esquerda, com calcificação. O laudo descreveu, né, que era menos de 50% de estenose. Nesse caso, o relatório ele mencionou placa aterosclerótica com menos de 50% de estenose, né, sem descrever a presença ou a espessura dessas características, né, se é mole, fibrosa. Na imagem B, uma angiotomografia cervical de outro paciente, 69 anos, que mostrou estenose de aproximadamente 50% da artéria carótida interna proximal, secundária à placa mole fibrosa. Em ambos os casos, né, o relatório ele descreveu a estenose de 50%, mas não descreveu nenhuma característica da placa. Na imagem 2, a angiotomografia cervical de um paciente de 83 anos, em A, mostrando uma grande calcificação apontada para a carótida interna, resultando numa estenose já de 80% nesse caso. Em B, a imagem de um outro paciente que tem uma placa mista, calcificação e ulceração. Então, ele tem presença de ulceração. Aqui, nesse caso, embora haja um maior grau de estenose no paciente descrito em A, né, a calcificação pesada, ela dá mais estabilidade à placa em comparação com a ulceração do paciente B, apesar da estenose aqui em B ser menor. Então, se essas características da placa elas não forem relatadas, essa informação pode não ser comunicada ao médico, né, de que vai receber o paciente, que é uma informação bem importante. A última imagem é uma imagem mostra 3 tipos de ulceração de placa em A, né? Uma paciente homem de 62 anos demonstrando ulcerações múltiplas, apontada nas setas pretas, predominantemente fibra gordurosa da artéria carótida interna. Em B, o paciente de 72 anos demonstrando 2 bolsas vasculares, aqui nas pontas das flechas, na carótida interna esquerda, consistente com ulceração de placa. E em C, paciente de 62 anos, sexo feminino, demonstrando uma ulceração focal na seta branca, na bifurcação da carótida. Então é isso, professor, um artigo curto, porém bem importante. Muito bom, Feliz. Eu provoquei esse artigo justamente a gente
mostrar para vocês que estão começando, né, e até mesmo para nós, treinar o olho para ver essas ulcerações, ver se a espessura dessa placa mole, né? Há artigos que preconizam que quanto maior a espessura dessa placa, né, mole, você mede também aí no plano axial oblíquo, maior o risco de AVC, né? Então a gente aprende na faculdade que é importante é ver o grau de estenose, mas hoje esse grau de estenose está ficando mais de lado, está sendo estudado mais a característica da placa, né? Se ela tem hemorragia intraplaca, se ela tem ulcerações, se ela é irregular, né? Com isso ela promove, aumenta o risco de AVC desse lado dessa placa instável em 3, 4 vezes mais do que uma placa estável, tá certo? A Sim. Fabiana está aí, se ela quiser comentar alguma coisa. Você mede na rotina, Fabiana, a espessura da placa? Mole? Não, geralmente só quando a placa realmente ela é muito grande, inclusive coincidentemente ontem mesmo eu laudei uma e eu coloquei a medida, deixei para um colega revisar e ele tirou a medida. Mas eu acho importante, sim, principalmente quando a placa não calcificada é muito grande. Mas definitivamente o mais importante é a gente falar exatamente isso que o senhor falou, dessas características. Então, os contornos irregulares, se elas são ulceradas, se elas são predominantemente moles, né, não calcificadas, e na ressonância, que aí é mais fácil, principalmente quando a gente faz estudo de parede de vasos, se tem hemorragia intraplaca, se tem aquele capon fibroso, né, e se ele tem descontinuidade ou não. Então, acho que isso é o mais importante. Mas eu gosto também de dar a medida quando ela é muito, muito grande, mole, né, e muito grande. E outra coisa em relação à estenose também é que a gente aprende, né, exatamente por conta do trabalho do Nassett, que mostrou, que já é bem antigo, da década de 1990, mas que a gente usa, né, a metodologia mais difundida mesmo para medir estenose. Então a gente fica com aquela ideia dos 70%, né, acima de 70% é significativa. Mas hoje já é conduta na rotina mesmo, inclusive nos grandes trials que estudam trombectomia, enfim, que eles tratam estenoses bem menores. É sempre acima de 50%, então se o paciente tiver, e abaixo de 50%, se ele tiver sintomas naquele território, já é indicação também de tratar. Ou seja, não é só estenose acima de 70% que é importante. Então, a gente sempre, o ideal é em todas as angiostomas a gente quantificar. Nem que a gente diga abaixo de 30%, entre 30 e 50, entre 50 e 69, é muito importante essa quantificação. Embora a gente saiba que é muito difícil, que é muito operador dependente e que tem muita variação intra e interobservador, né? Essas angiostomos muito alteradas, eu sempre costumo deixar para um outro colega liberar, né, para terem duas assinaturas, porque é muito comum ter divergência mesmo. E a gente vai aprendendo, né? Então, são exames complexos, né? Não dá para dizer que é simples, não é. É difícil, até mesmo você pegar o olho de entender essas características das placas, é difícil. Mas é como o senhor falou, é importante a gente começar a fazer uso, né, dessa nomenclatura, porque é muito mais importante para o paciente e vai mudar a conduta. Então, pouco a pouco, a gente vai pegando o olho aí. Certeza. Fabiane, na ANGIO-RM, o estudo para derivados da carótida, você usa aquela relação da intensidade sinal da placa com o esternocleido para ver se tem hemorragia? Usamos. O que a gente mais costuma usar, eu acho que depende muito dos protocolos, né? Então, o protocolo que a gente usa na ANGIO-RM com estudo de parede de vasos é sempre fazer o STIR T2, um coronal fino, né, T1, para avaliar o alto sinal, e faz o VSO pré e pós-contraste, o TOF e o T1 pós-contraste. A gente costuma chamar hemorragia intraplaca quando tem alto sinal no T1 e no TOF. Então, tem que ter sinal no TOF aumentado para a gente falar em hemorragia intraplaca. Se só tiver sinal aumentado no T1, aí e o TOF tiver com isosinal, a gente fala que é mais componente lipídico mesmo, gorduroso. Quando fica naquele intermediário, aí a gente costuma comparar com
esternocleido para ver se é mais lipídico ou se é mais sangue. Entendi. Show. A gente faz assim na rotina. Outra coisa que é bem importante é na sequência do VESSEWOL, do pós-contraste, é ver o capão fibroso, né, que eles chamam, e ver se tem descontinuidade. Tem estudos que mostram que esse é o sinal de maior instabilidade das placas. Se tiver aquela contrastação periférica e alguma descontinuidade. É sinal de instabilidade iminente, assim, de que pode embolizar a qualquer momento. Agora tem que ter VESSEWOL mesmo, né? Inclusive, ontem mesmo, nesse exame, era uma ressonância e tinha angiotomo. O Rogério é a pessoa que mais estuda isso, né, no grupo. E aí, não era um VESSEWOL, era só uma angio RM, então não tinha. E eu falei do capão fibroso, porque tinha uma sequência pós-contraste, mas que não era Vessel. Aí ele falou, olha, Fabiana, eu acho também que tem descontinuidade, mas como não tem realmente um Vessel fininho, eu acho que é melhor a gente não falar. Então, assim, às vezes é difícil, né? Às vezes é meio complicado mesmo. Mas o ideal é sempre fazer com o VESSEWOL, que são, né, os FOVs bem dirigidos, a sequência bem volumétrica, dirigido para ver o estudo de paredes. E é um código a mais, viu, Fabiana, aí? O quê? Código? Um código a mais. Inclusive, até onde eu saiba, a gente já teve uma discussão recente sobre isso, as operadoras de saúde nem cobriam VESSEWOL, porque ainda não estava naquela lista de exames, né? Parece que tem uma lista de exames e tudo mais. Eu não sei se já incluiu, mas eu lembro que até recentemente nem cobria. Mas, assim, na verdade, na prática clínica, na prática mesmo, são duas sequências a mais, né? É um T1 volumétrico pré e um T1 volumétrico pós. Isso. Mas que eles só fazem quando é solicitado mesmo. Show de bola, gente. Muito boa discussão. Fabiana, obrigado aí pelas suas considerações. Imagina. Eu que agradeço. Muito bom o artigo e muito boa discussão. Parabéns, Belícia, aí. Obrigada, professor. Pela apresentação. E vamos continuar, né? O aprendizado é contínuo, não é não, doutora Fabiana? Nem fala, viu, doutor Pablo? É mais do que contínuo, gente do céu. E se parar, é que nem tá no mar, né? Se parar de nadar, você volta para trás. Então, é um aprendizado contínuo e ativo, né? Certeza. Aquele caso de ontem, você pediu para eu ver, Fabiana, acho que pode ser um Chiari 3, lá do HGF. Que bom que você viu. Pois é, e no console eu ainda perguntei se era um Chiari 3, aí eles acharam que não. Sabe o que eu achei? Então, e no Chiari 3, doutor Pablo, costuma não ter meningomielocele? Eu não sei, eu não lembro. Porque o que eu fiquei encafefada é que o paciente não tem meningomielocele. Entendi. Aí eu fiquei, gente, assim, tem relatos, né, de Chiari sem meningomielocele, mas é muito raro. Agora, o Chiari 2, né, o Chiari 3 eu não lembro. Tem que dar uma pesquisada. Eu vou dar uma olhada, então. Pois tá bom, gente. Obrigado, Fabiana, mais uma vez. Muito obrigada, gente. Parabéns. Obrigada. Até semana que vem. Parabéns, beleza. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado.